Na verdade, eu me inscrevi, né, para que eu consiga, de alguma forma, eu trabalho, sou gerente administrativo, mas eu tenho problema em comunicação, né, sempre, quando eu preciso me comunicar com alguém, muitas vezes, às vezes ali chama uma atenção e outra, eu tenho bastante problema, e aí por isso eu me inscrevi para saber como eu posso melhorar esse meu lado de me comunicar. Tá bom, mas você diz a comunicação no sentido com, me pareceu que você falou, tem que chamar atenção, você diz, por exemplo, com liderados? Exatamente. Exatamente. Sempre que eu preciso falar, eu fico bastante nervosa, tenho esse problema aí para conversar com o pessoal, então eu preciso de uma ajuda para que eu consiga melhorar essa parte. Entendi. Você quer saber como você pode... por exemplo, ver se eu entendi, tá bom? Vou usar aqui, vou tentar traduzir para ver se é isso mesmo, que eu quero realmente te ajudar, quero entender bem. O que você está me perguntando, assim, poxa, Paty, como é que eu posso dar, por exemplo, um bom feedback para alguém, né? No momento em que eu preciso chamar atenção. Exatamente. É isso? E quando a gente fala do chamar atenção, é dar um feedback de desenvolvimento mesmo, né? Sim, sim, exatamente. Que tem coisa que não está atendendo, que não está bacana, é sobre isso? Eu entendi. Exatamente. Tá isso bom, mesmo. Legal. Tá bom. Suzane, eu vou falar um pouco aqui, e você vai vendo se é nesse sentido mesmo sua pergunta, tá bom? Para a gente ter a certeza que você está aqui com uma solução prática, né? Pelo menos um primeiro passo para fazer. Acho que a primeira coisa que vale a pena pensar, Suzane, o que é o momento de você chamar alguém para dar um feedback, né? Então, como que você encara esse momento do feedback? E talvez, o que pega para você e quando é que isso talvez te bata de uma forma um pouco mais profunda? Tem muitas coisas aqui, se eu fosse entrar aqui muito no fundamento, no detalhe técnico, tem muito a ver com você, com como você é e quanto para você é importante o relacionamento com pessoas. Mas tem uma coisa na liderança que é muito importante. Uma coisa, né, é você ter empatia, que é você entender o outro. Tudo bem? Como líder. Sim. Então, da onde normalmente pode vir a dificuldade de dar um feedback mais duro ou assertivo, tá? Quando você fala, poxa vida, se eu falar assim, você imagina a dor do outro. Então, uma coisa é entender a dor do outro. A outra coisa é sentir a dor do outro. Sim. Você tem dor? Sim. Então, por isso que eu imaginei. Porque normalmente é porque tem dó. Então, você sente a dor do outro. Mas como líder, né, tem alguns caminhos que eu posso te chacoalhar para te mostrar que, na verdade, isso não é positivo nem para você, nem para a pessoa. Como líder, eu queria que você pensasse assim, poxa, eu tenho dó, né, de ser dura, de magoar, ou de como o outro vai se sentir, de falar, caramba, tomei uma, né? Mas tenha mais dó da pessoa que você não está dando a chance real de se desenvolver. Você não está dando a chance real dessa pessoa ser ela ou ele, né, um profissional melhor para a companhia. E como líder, né, de uma forma um pouco mais direta, posso ser mais direta? Por favor. Bom, como líder, você, é quase que dizendo assim, você não tem o direito de não dar para a pessoa a real oportunidade de ser melhor. E como líder, você não pode negligenciar, pensando na pessoa, pura e simplesmente, e negligenciar, entre aspas, o resultado da companhia e, principalmente, você acaba impactando o seu time todo. Porque se as pessoas percebem que o líder ou a líder tem essa questão, mais emocional, né? Uma questão mais de criar vínculos e ter o dó de falar para as pessoas, o time saca e o time não faz o seu melhor. Sim, exatamente. E eu vou falar uma coisa, o time usa contra. E é uma coisa muito louca, é inconsciente, não acho que faz por mal mesmo, mas é inconsciente. Então, no momento que eu sinto que eu tenho permissão para não fazer algo, eu dou aquela relaxada. E time de alta performance, né, o líder de alta performance, entende que, não posso fazer isso. E tanto você tem essa consciência que você trouxe o tema. Certo? Sim. Então, você sabe o que você tem que fazer, né? Não é uma coisa que... Eu não preciso te explicar a importância do feedback. Senão você não traria o tema como, poxa, como eu faço. Eu entendo que é importante, eu sei que eu tenho que fazer, mas qual é o jeito de fazer? Eu lembro certo? Sim,
Sim. Show. O jeito de fazer é você entender que não precisa ter dó. Você tem que ter dó de não desenvolver. Você tem que ter dó de não ensinar. Você tem que ter dó de não ajudar essa pessoa a ser melhor. E o momento que você senta para conversar com alguém, para dar um feedback, um aluno já escreveu feedback construtivo, como é que você faz isso? Você pega quais são os pontos que essa pessoa precisa desenvolver. Tá bom? Para você. Entendi, tá certo. Pega para quais são os pontos? Vamos lá. Então, por exemplo, eu vou falar com a Ana. Então, vamos brincar aqui. Pronto, vou dar um feedback para a Ana. Vai falar que tem uma Ana no seu time, é sacanagem, né? Tem? Não, né? Não temos, não. Então, tá bom. Então, imagina eu vou falar para a Ana, poxa, quais são os gaps da Ana? Hipotético. Poxa, a Ana, ela faz, por exemplo, qualquer coisa hipotética, tá? Uma coisa mais pessoal. Pô, ela tem uma fala dura. Imagina uma coisa muito pessoal, não estou falando nem de uma entrega técnica. Dar um feedback de um comportamento do outro é muito mais desafiador do que falar tecnicamente, ó. Porque o número está aqui, você está entregando, então vamos lá, tem que fazer, né? Não é assim que a gente fala, mas para quem, né, tem um vínculo maior com pessoas, fica mais fácil. Não é pessoal, é o número. Só que a Ana, imagina, no nosso cenário aqui hipotético, ela tem uma fala dura. E ela gera no time um desconforto. Ela não é colaborativa. Ela não se coloca a ajudar. A casa está caindo e a Ana não ajuda o coleguinha. Um feedback desse é um feedback duro de dar. Sim, é difícil. É desafiador, tá bom? Aqui na Bússola a gente não fala difícil. Combinado? Sim, ok, combinado. Por que a gente não fala difícil? Quando a gente pensa no difícil, para o teu cérebro é barreira. E aí você tende a se proteger, você foge. Quando é um desafio, a gente gosta de vencer desafio. Sim. É você também educando o teu cérebro. Legal. Aí, como é que a gente faz? Puta, preciso falar com a Ana, que a Ana é dura, que ela não é colaborativa, que ela só faz a parte dela e não ajuda a coleguinha. Então, primeiro, você escreve quais são os pontos que você quer falar e não pensa na emoção nesse momento, pensa de forma prática. Então, o que a Ana precisa melhorar? Olha, colaboração. Por quê? Por que é importante? Imagina, eu estou montando o feedback da Ana, estou escrevendo aqui no papel, tá bom? Porque eu vou te mostrar, certo. Meu papel é horroroso, mas eu escrevo bem feio. Aí você está lá, colaboração. Do dia da mão dos alunos. Puxa, a Ana tem um gap de colaboração. Por que é importante? Porque isso aqui é um time. E aqui, ó, a gente tem que trabalhar em equipe. Trabalho em equipe é uma habilidade, uma competência esperada de um profissional para ter uma carreira de sucesso. O que eu estou fazendo aqui? Sim. Eu estou construindo para você uma razão para você dar o feedback. E a razão termina no benefício para ela entender que o que ela faz é ruim. Aí vai te aliviar um pouco. Aí não é só isso. Aí você vai pôr lá. Então tá bom, colaboração. E aí sabe o que você vai escrever junto, embaixo? Exemplo. E precisa de um exemplo real. No dia X, na atividade tal, fulano, inclusive, falou que estava sobrecarregado. Você estava tranquila, não se colocou para ajudar. Inclusive, fulana te pediu. Você falou que não podia. Então, esse é um exemplo. E aí, qual que é a sacada para o feedback ser assertivo e construtivo? Ana, eu estou te dando esse feedback pelo seguinte. Por você, pelo time, pela empresa. E eu preciso te dizer que aqui a gente prima, sim, pelo trabalho em equipe, pelo resultado do time. Se ela for uma profissional, poxa, que tem condição, né, vai bem, tem tração, só que tem esse jeitinho do braço curto, você diz, olha só, Ana, inclusive, nisso, aqui, você faz muito bem. Só que esse quesito e esse quesito que eu estou te apresentando, eles podem, inclusive, te invalidar. Sabe qual é o subproduto negativo para você, Ana? Você afasta as pessoas de você. E no mundo corporativo, não é assim que as coisas funcionam. Sim. Então, o que é um feedback ruim? Você chama e diz assim, ó, seguinte, viu? Dá aquela enrolada e não fala. Veja bem, talvez, né? Não, legal, você talvez falar um pouquinho, né? Ajudar. Esse é ruim. Um outro feedback horroroso. Ana, é o seguinte, ó, você fala, a sua fala é muito dura, você não ajuda ninguém, entendeu? Assim não vai funcionar. O que aconteceu? Entende?
Então, sim. você sempre quer ajudar alguém, a gente diz a verdade. E o melhor jeito de fazer, escreve primeiro quais são as situações, dá nome para essa situação, dá um nome, qual é o comportamento que está pegando aqui. E aí você vai descrever isso de maneira muito assertiva. Ana, seguinte, estou te chamando para a gente fazer uma conversa, um feedback para o seu desenvolvimento. E aí, se a Ana for grosseira, talvez ela vire para você, não, mas o que está acontecendo? Não vai te inibir. Você diz assim, escuta, presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou te dar um feedback para te ajudar. E porque você, sim, tem um papel aqui dentro do time. E aí você tem que endurecer na voz. E entenda que endurecer e se colocar de maneira firme é ajudar a Ana. Sim. Se a Ana não souber, ela continua errando. E o resto do time olha e diz assim, nem vou fazer tanto. Porque, você viu, ela nem liga o que a Ana faz. Sim. E teu time vai ruir. Sim, com certeza. Esse é o maior problema, né? Porque às vezes a gente acaba deixando de falar, né? E isso acaba influenciando toda a equipe, né? Então, isso para mim, esse é a dificuldade maior, é o maior desafio, né? De conseguir chamar, conversar, de forma que isso possa ajudar a pessoa e não o contrário, que muitas vezes as pessoas entendem de forma, né, diferente, e isso acaba deixando a gente um pouco mais tenso, mais, né, com esse medo de falar, e esse desafio fica cada vez maior. Então, realmente é nisso que eu busco uma ajuda. Mas olha só, você falou um negócio muito legal. E se a pessoa tiver uma reação muito louca do outro lado, ficar tensa, não entender, qual é o jeito de segurar? Na verdade, eu passei por uma situação dessa já, né? Tive essa experiência, precisei conversar com uma pessoa que era a Ana, inclusive. Tá. Verdade. É verdade? É verdade. E aí tive essa experiência e, por fim, ela acabou não aceitando as coisas que eu falei com o melhor jeito possível, né? E aí eu fiquei, assim, sem saber como reagir, porque de repente a gente fala alguma coisa e acaba piorando a situação, né? E aí eu falei, olha, Ana, isso é o que eu tenho pra te falar, né? Então, eu tô falando porque eu tô sendo sincera com você, você precisa melhorar isso. E aí eu deixei ela falando sozinha e só fiquei assim, sem reação, realmente. E aí eu acabei ficando também um pouquinho traumatizada com a situação. Foi a primeira vez que eu passei por isso, né? Então, legal. Eu acabei ficando um pouco traumatizada também. Não tem trauma não, só resolver isso aqui. Olha só que legal esse caso, foi muito legal você trazer. O que acontece? Você é a líder, não é? Sim. Então, líder é líder. Sim. Isso não é uma democracia completa. Ela é até onde você permitir. Então é o seguinte, Ana, vem cá, eu preciso conversar contigo. Vai num lugar reservado, leva papel e caneta com suas anotações e fala, eu anotei uma série de coisas que eu preciso te dar um feedback com o objetivo de te ajudar a construir uma carreira de sucesso, com o objetivo de se tornar uma profissional como tem que ser, cara. Mas eu não concordo com você, sei lá, qual foi a surtada que a Ana deu. Você fala assim, escuta aqui, você pode gostar, você pode não gostar, você pode até não querer me ouvir, mas não muda o que eu penso sobre você. Não muda a forma como você está sendo avaliada. E você não querer me ouvir, e você chilicar ou se descompensar, mostra para mim mais um item que eu preciso colocar na lista, imaturidade. Sim. Escreve na frente dela. Na frente dela. Imaturidade. Eu vou anotar aqui pra gente não esquecer ao final. Tá surtada? Então faz o seguinte, Ana. Você não está em condição de me ouvir e eu não vou seguir essa conversa com você. Você diz, eu não vou seguir essa conversa com você. A gente tem, assim, eu sou uma líder ainda bem jovem, né? Então, as pessoas que trabalham comigo, algumas já são mais velhas do que eu, então também tem esse outro problema, né? Então, as pessoas acabam que não querendo aceitar, né? A gente tem que respeitar, não líder, mas temos que respeitar todos quando a gente trabalha em equipe, né? Uns aos outros. Você não tem que querer aceitar, ela não tem essa opção. É isso que eu quero te dizer. Sim, sim. Essa não é uma opção.
Por isso que eu falei, você pode não querer ouvir, você pode não gostar do que eu vou te falar, mas fica quieta é um jeito de te matar aos poucos. Se eu tô aqui falando, porque se eu tô aqui falando, isso é uma frase muito boa, se eu tô aqui te contando, é porque eu não desisti de você. É porque eu acredito que se você ouvir, você é capaz de reverter. Porque se eu achasse Sim. que não, eu nem estava conversando com você. O meu tempo é nobre. Sim, com certeza. Duro, mas assertivo e verdadeiro. A gente só conversa com alguém quando a gente acredita que esse alguém vai reverter. Só que por uma voz firme, não é grosseira. Não é um tom de eu mando, mas é um tom de, deixa eu te explicar, acho que você não entendeu esse momento. Essa seriedade, porque você é líder. A seriedade de uma líder. Agora, se você, em algum momento, foi impactada emocionalmente, você ouviu algo que mexeu muito com você, você pode sair de cena do jeito que eu te disse. Dizer, olha só, essa conversa está tomando um rumo errado, não é esse o objetivo. Da maneira como você devolve para a pessoa, da maneira como você está reagindo, a conversa não será produtiva. E eu não te chamei aqui para a gente fazer um bate-boca, nem uma conversa de amigas. Eu te chamei aqui para te dar um feedback de líder para liderada. Então faz o seguinte, quando eu entender que é a hora, que aí dá quem manda aqui, quando eu entender que é o momento, eu te chamo de novo para a gente conversar. Então você se acalma e a gente volta a se falar num outro momento. Sai de cena. Sim. Vou colocar em prática. Vou colocar em prática. Um time, sabe o que acontece? Tá tudo bem, é normal. Você é novinha, tá na sua cara mesmo, que você é novinha, você tem um rosto de novinha. Né? E a liderança é um desafio muito maior do que parece, né? Sentar numa cadeira de líder é muito, poxa, como eu quero, né? Mas é um desafio, é uma mudança brutal do seu dia a dia. Então, primeiro você faz, de repente você precisa fazer com que pessoas façam, sem você colocar a mão. Só que mais do que fazer, né? O que é a liderança de alta performance? Não sei se você... Quanto tempo você me acompanha? Já venho te acompanhando em algumas lives. Tá bom. Você me ouviu falando de liderança de alta performance? Não lembro. Tá, não. Porque o que é a liderança de alta performance, né? É quando você tem um time que fica autossuficiente, ou seja, o time entrega. Todo mundo já entendeu qual é o seu papel, tá certo? Todo mundo já entendeu o seu papel. Por quê? Você que vai cadenciar esse time, né? Tem uma estrutura, tem rotinas, você tem uma primeira conversa que a gente faz com o time para calibrar aí expectativas, entregas, e envolver as pessoas. Não é uma coisa de mandar, é uma coisa de envolvimento, de engajamento, de propósito, de ter uma missão daquele time, pessoas serão reconhecidas, esse tipo de coisa, né? E já tá combinado, cara. Saiu da rota, a gente vai conversar. O meu papel aqui é conduzir vocês todos, a gente vai andar juntos nessa jornada, mas sim, quem está no volante desse ônibus, né, que é uma aluna minha, foi que nem pensar no ônibus, quem senta para dirigir o ônibus, né, quem está dirigindo o ônibus é você. Então, a gente pode discutir, pode conversar sobre o melhor caminho, mas no final do dia quem decide se é para a direita ou para a esquerda é você. Então, primeiro você tem uma estrutura onde você combina tudo, e depois você vai cadenciando esse time, então meio que já está pré-combinado, né, mas é importante as pessoas entenderem que alguém está sentado no volante. E que não é qualquer um que vai sentar lá. Porque senão vira bagunça. E aí o time vai te operar. O time vai te operar. Você vai ficar maluca. E aí, às vezes, sabe, tem um desafio maior da liderança. Eu vou dar um passo além, só para você entender a importância do feedback. Se você não prepara as pessoas de verdade, se você não dá para elas a real oportunidade de se desenvolver, e não quer dizer que você tem que tentar pro resto da vida, hein? Porque quem não quer, não quer. Chama uma, chama duas, chama três, anota, faz caderninho, anotando, ó, falei tal dia, isso, tal dia, isso, tal dia, isso, as evidências são essa que você não melhorou, então acabou, você tira. Sim. Às vezes a gente tira do time alguém que tem resultado, mas não tem comportamento. Porque sabe maçãzinha podre? Sabe, pega uma maçã, põe no meio da fruteira, já viu essa história? Pega uma maçã podre e põe no meio. Todas que estão em volta vão apodrecer. Então, o nosso caso hipotético, a nossa Ana aqui da história, se é uma maçã podre, tem que saber. Inclusive, você contagia o time, então é importante que você pare rápido e entenda o que eu estou te falando. E é por isso que você tem que estar presente comigo na conversa. Porque não é só sobre você. Você está entendendo? Você vai ampliando, vai fazendo a pessoa
sacar. Mas eu entendo, tá? Eu já, no começo da minha liderança, só para compartilhar, eu tive uma liderada muito antiga de empresa, com uma fala muito dura. Muito dura. E aí algumas coisas são importantes. Então, quando tá falando com a pessoa, é olho no olho, você não abaixa o olhar, para ela entender que tô com você. Sim. E quando chilicava, eu dizia, ok, não é assim que a gente vai ter conversas. Deixava chilicar, porque tinha um jeitão, dizia assim, ok, mais tarde a gente conversa. Aí depois, mais Sim. calma, eu chamava para conversar. Não entre em embate na frente de todo mundo, sem show. Mas se precisa, parou. Não é esse o tom, não é assim que a gente conversa, e não vai ser agora a conversa. Então, você vai, né? Enfim. O que você acha? Eu vou colocar em prática as suas orientações. Mas você conseguiu entender, tirar algum insight aqui? Sim, com certeza. Com certeza. Você entendeu? Você não pode nem justificar demais, você não pode nem alisar demais, você não pode nem não dar motivos ou razões, você não pode não dar exemplo. Tem um ponto ótimo, Sim. né? Olha, ó, também tive um dinossauro, né? Quem nunca, né? Faz parte do show, viu? Só te faz melhor. Sim, tem que colocar tudo em equilíbrio, né? Mas eu vou colocar em prática com certeza. Que legal. E aí, no final da conversa, sabe uma coisa que é legal? Para fechar o feedback? Você diz para a pessoa, legal, tudo bem, entendeu? Ah, entendi, sim, não, entendi tudo que você falou, Suzane. Você faz legal. Então, me diz aí, o que você anotou? Me conta o que você entendeu para a gente fechar aqui e eu ter certeza que você está com todos os pontos mapeados. Sim. Por que a gente faz isso no final? Muito legal mesmo. Sabe por que a gente faz isso no final? Por quê? Por 2 motivos. O primeiro, para ter certeza que a pessoa entendeu. Sim. De verdade. O objetivo do feedback é dar clareza do que a pessoa tem que melhorar. Sim. Então, é ter certeza que a pessoa entendeu. Né? E o segundo, é lógico, porque agora está registrado e você irá cadenciar a melhoria ou não. Sim. Daí a gente tem como ponto de parâmetro, né? Isso. Entendeu? Aí você vai... E aí a pessoa melhorou algo, dali a pouco você chama e diz, poxa, super bacana, isso que a gente conversou, tá claro para mim, né, o processo evolutivo, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, e vai calibrando, e vai direcionando, olha, a gente conversou, tem X semanas, estou te chamando aqui de novo, e não tô vendo evolução. E é um exemplo prático. Tá bom? Tá certo. Consegui te ajudar? Eu agradeço muito, me ajudou bastante, Patrícia, com certeza eu vou colocar as suas orientações, a sua ajuda em prática no meu dia a dia. Quem sabe depois eu volto para contar. Certeza. Mas fica só ligada e lembra disso, tá? Que o feedback não é para ferir o outro, é para ajudar. Sim. Mas você é a líder. Sim, ok. Não colocarei em prática. Show de bola! Ok. Então eu consegui te ajudar? Ficou tranquilo? Com certeza. Muito obrigada. Que legal, obrigada pela sua participação. Top demais. Eu que agradeço. Nossa. Que legal, obrigada mesmo. Estarei com você nas próximas também, nas próximas lives também, com certeza. Show, então a gente vai se ver de novo amanhã, meio-dia. Combinado. Você se inscreveu no intensivão? Me inscrevi sim. Show, bacana. Me inscrevi vai sim. Ser bacana. Lá eu vou falar mais sobre liderança de alta performance também, você vai ver. Bacana, então estaremos juntas. Legal, Suzane, obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada pela ajuda. Ó o Pablo, aluno, olha lá, te esperamos na bússola T7, Suzane. Olha lá, turma 7. O Pablo dá 6, que legal, sucesso, jovem. Tá começando, tem muita coisa, cara, tem muito... Sim, ainda... tá bacana. Ainda tem bastante coisa para aprender, aí a gente vai buscando, né, ouvindo orientação daqui e dali para que a gente possa melhorar cada vez mais. Cuidado só quem tá te orientando, hein? Não, é verdade. É verdade.
Daqui e dali, não. Com pessoas que têm condição de te orientar. É verdade. Escolha as pessoas com as quais você vai conversar, tá bom? Cuidado com um monte de dica, porque é importante você escolher um método, seja ele qual for. Pode ser o da bússola, pode ser outro. De verdade, de coração. Mas tenha um método, tenha a clareza do que é que você tem que fazer, de como conduzir o time, porque liderança tem muitas nuances, tem muita coisinha. Não é um lance assim que a gente faz por intuição, tá bom? Você já viu, porque você tende a fazer como você sente, mas você tem que fazer como o outro entende. Sim. Entende? E como eu falo e eu não deixo o outro espanar, explodir. Tem falas e palavras que talvez você use e faz a pessoa explodir. E aí, eu tenho que contornar. Na verdade, se você fala do jeito certo do outro, o outro nem explode. Sim. Então, a liderança, ela é muito maior do que essa dica que eu consegui te dar aqui, e foi bem específico, foi muito legal, pelo menos você me disse que ajudou. Mas eu, como grande recomendação da live, até por você ser nova, já está numa posição de liderança, você já está sentindo a dor que não é brincadeira, daqui para mais a pressão, né? Mas é totalmente possível, tá bom? Porque você precisa implementar rotinas, você precisa fazer combinados, você precisa saber como desenvolver cada um. Pessoas têm níveis de maturidade diferentes, pessoas têm condição de entender o que você fala de forma diferente. O jeito de ajudar não é igual para todo mundo. Sim. Tá bom? Se eu pudesse te dar assim uma grande... De novo, não estou dizendo que tem que ser a bússola mesmo. Lógico que se for na bússola vai ser um prazer de receber, mas se não for... Não, eu estou sendo super transparente contigo. Só não sai fazendo remendo. Liderança não é remendo. Precisa de processo e método. Sim. Tá bom? Tá certo. Que legal. Parabéns. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente aqui, porque pelo menos comentário subiu, que eu não fico lendo, que eu não consigo ler tudo, não. Eu fico prestando atenção na pessoa aqui. Mas com certeza ajudou muita gente. Muito obrigada. Você também me ajudou bastante, eu vou colocar em prática, eu vou acompanhando. E se uma hora eu tiver a oportunidade, eu volto para contar como foi e como que eu estou conseguindo melhorar esse ponto. Boa! Show de bola, vai ser um prazer. Falou, tá na monitoria, Paty. Sim, sim. Tá bom, Suzane? Legal. Muito obrigada. Muito obrigada, valeu. Patrícia. Vamos juntas. Uma hora que tem muita história bacana pra você contar. Tá começando, tá só começando o jogo. Né? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Legal. É só o início. Legal. Acelera aí o aprendizado nesse sentido, tá bom? Pode deixar, Patrícia. Show. Tá certo, então. Muito obrigada. Obrigada, Suzane. Beijo pra você. Beijo.